Mensageiros do Amanhecer. Os ensinamentos das Pleiades. Parte 8. Fora da tirania suprema. A tirania suprema, numa sociedade, não é controlada pela lei marcial. É controlada pela manipulação psicológica, a consciência, através da qual a realidade é definida de tal forma que as pessoas que nela vivem nem mesmo percebem que são prisioneiras, nem mesmo cogitam a existência de outras coisas fora do seu habitat. Nós representamos uma outra realidade, exterior, aquela que lhes foi ensinada como a única existente. É como às vezes imaginam, e onde nós queremos que vocês morrem, e fora do lugar determinado pela sociedade. Vocês foram controlados como carneirinhos por aqueles que se consideram seus donos, governo, o time de administração mundial e os controladores espaciais. Foram privados de conhecimento através do controle da frequência. Imaginem a frequência como sendo um transmissor e receptor individual no qual vocês podem escolher a estação. É a irradiação de ondas condutoras de inteligência. A amplitude da frequência é ilimitada e a amplitude do material inteligente transmitido é ilimitada. O controle da frequência limita o número de estações que podem sintonizar. Como membros da família da luz, devem ancorar as novas frequências através do caos da estatística e trazê-las para o plano físico. A amplitude de acessibilidade de uma grande variedade de frequências a este planeta tem sido mínima. Há muito tempo, devido à situação que vocês necessitam urgentemente ficar cientes. À medida que forem conhecendo melhor a vossa história pessoal, vão descobrir padrões de comportamento ineficientes que devem ser quebrados e mudados. O planeta também pulsa dentro de um padrão de comportamento próprio. Vocês estão prestes a repetir a história a nível planetário de uma forma mais dramática. É vossa tarefa alterar e remover a frequência de limitação e trazer a frequência de informação. Quando estão informados, conseguem mudar sem medo. Quando perdem o controle, sentem-se desinformados e não conseguem enxergar o quadro completo. Cada um veio para despertar algo dentro de si, dentro do código do seu ser, o DNA, e vocês estão respondendo a isso. Esta é a razão da procura em todas as direções que caracteriza as vossas vidas. O processo de mutação no planeta foi iniciado. À medida que ocorre a mutação eletromagnética, vocês alteram a vossa frequência ou a sintonia em que operam. Finalmente, vão ultrapassar a frequência que os segura e os bombardeia continuamente com o caos e a confusão. Posteriormente, quando alterarem, sustentarem e mantiverem a vossa própria frequência, vão vibrar diferentes e assim afetarão todos à vossa volta. As pessoas sentirão a disponibilidade desta alteração de frequência que se propaga como uma onda por todo o planeta. Conforme o planeta for aceitando esta nova frequência que vocês trabalharam duro para obter, as pessoas que se encontram no fim da cadeia do domínio irão recebê-la. Esta nova frequência é chamada conhecimento, luz e informação. Chama-se a saída da escravidão. Vocês estão saindo da falta de informação e da informação deturpa e se tornam informados. Estão vivendo
à luz. Quando se comprometem a tornar-se informados e a provocar a alteração da frequência do planeta, precisam aprender a tornar-se portadores de frequência. Devem atingir um determinado nível de conhecimento e continuamente permanecerem lá. Precisam assumir o comando de seus corpos para que permaneçam imóveis ou ativos. Devem ser capazes de entrar dentro de si mesmos e curar o que estiver desequilibrado, emocionalmente ou fisicamente. Devem começar a investigar a floresta do vosso ser e encontrar a clareira para que possam indicar o caminho para as outras pessoas. Muitas vezes mostraram um caminho sem falar, simplesmente sustentando, vivendo e trabalhando em suas próprias frequências, tendo simplesmente a coragem de fazê-lo. Como destruidores de sistemas e portadores de frequência em potencial, vocês, obviamente, atuaram nas áreas em que as vossas especialidades serão mais necessárias. Muitos dos membros da família da luz encarnaram nos Estados Unidos, porque este é o país onde podem progredir mais. Acontece também que este é o país onde a restrição é mais difundida. Vocês acham que estão vivendo na terra da liberdade, na pátria dos corajosos, e no entanto vivem na sociedade experimental mais controlada do planeta. A tirania estabelecida neste planeta é interessante, pois trata-se de uma tirania sem muros. Como país e como consciência coletiva, os Estados Unidos ainda não atingiram a percepção de que algo está errado. O ambiente dos Estados Unidos é, na verdade, muito mais controlado do que a antiga União Soviética, onde o controle era óbvio. Devido ao medo que as pessoas possuem de abandonar o sistema nos Estados Unidos, serão forçadas a fazê-lo. O sistema é corrupto, não funciona, não respeita a vida, não respeita a terra. É o fim da linha. Se algo não respeita a vida, nem a terra, podem apostar que vai desmoronar e com estrondo. A consciência deve mudar. Isto faz parte do plano divino. E uma oportunidade destas não deve ser perdida. Houve um excesso de dedicação ao mundo material e é uma completa falta de atenção ao mundo não físico, que os envolve a todos, mas agora haverá uma mudança nas prioridades. As pessoas se levantarão quando tiverem perdido tudo e despertarão para o incrível potencial que há nelas mesmas. Nos próximos anos, ocorrerá nos Estados Unidos o início de união e cooperação comunitárias, acabando com as segregações político-ideológicas. Estas desagregações foram planejadas. Quando as pessoas se separaram, concentram-se naquilo que não possuem em comum, ou rotulam-se de diferentes. Isto é o disfarce perfeito para impedi-las de descobrirem o que possuem em comum. Estas separações impedem as pessoas de se unirem, de se tornarem fortes como grupos. A maioria das manobras políticas, principalmente nos Estados Unidos, destinam-se a separar vocês. Observem a nova era. Já repararam como a nova era é segregadora? Todos os tipos de coisas são afirmadas para impedi-los de descobrir o que vocês têm em comum com os vossos conterrâneos. Quando as pessoas descobrirem isso, ficarão furiosas. Certos acontecimentos causarão a impressão de que o país está desmoronando, mas estarão servindo ao propósito de unir as pessoas. Um novo orgulho, um novo sentido de integridade surgirá.
pois isso é o que foi planejado desde o início dos tempos. O plano material é uma área a qual todos estão relacionados. A vida nos Estados Unidos resume-se em quanto dinheiro se tem no bolso e quanto dinheiro o governo quer tirar do vosso bolso. Os impostos provocarão a maior devastação nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, criarão a maior união, pois todos possuem impostos em comum. Vocês podem não adorar o mesmo Deus, mas todos pagam impostos. Através de uma manobra inteligente, a crise do Oriente Médio permitiu ao governo conseguir o que queria, sem necessidade de enfrentar o problema de pedir permissão para aumentar o imposto sobre a gasolina. Percebem como eles são espertos? Com o acréscimo de impostos sobre impostos, as pessoas começarão a examinar a sua qualidade de vida. Irão ver muita raiva neste país, porque muitas pessoas vão sentir-se impotentes. A raiva é uma das primeiras emoções que irá correr quando as pessoas finalmente perceberem a manipulação a que estiveram sujeitas e começarem a entrar em contato com seus sentimentos. A tecnologia moderna é uma das maiores armas do controle de frequência. Foram vendidos a vocês equipamentos para diversão e conforto, e todos eles estão ligados ao controle da frequência. Recomendamos veementemente que se desfaçam de suas televisões. Elas constituem o primeiro instrumento usado para manipular a consciência numa base diária. Trata-se de uma experiência em que a televisão, através de sintonia fina, provoca respostas subliminares em vocês, causando doenças. Existe, portanto, uma geração inteira que está se matando por assistir televisão e sustentando os médicos. Ocasionalmente, uma ou outra informação libertadora é difundida, talvez até um show de música New Age. Contudo, enquanto assistem ao show que mostra o quanto podem ser elevados e limitados, subliminarmente estão sendo bombardeados com uma frequência que os impede de receber o pensamento original. Esta mensagem subliminar os mantém imobilizados numa sociedade cheia de exigências. Sobreviva, chegue, seja pontual, seja silencioso, vá trabalhar. A televisão também propicia a inatividade, a passividade, uma vida sedentária, obesa. Observem ao vosso redor, humanos. Acordem. A maioria das mensagens subliminares difundidas pela televisão foi criada através de uma tecnologia desenvolvida em conjunto com seres extraterrestres. O uso de mensagens subliminares para desestabilizar a consciência humana tornou-se um programa de âmbito mundial. Se vocês notarem que há casas com 2, 3 ou 4 aparelhos de televisão, não há onde convir que se trata de um programa de marketing muito bem sucedido. Algumas pessoas que têm consciência dos efeitos subliminares da televisão acham que estão imunes a eles. No entanto, os efeitos da televisão são tão penetrantes que eles acabam perdendo o controle do quanto a tecnologia interfere em sua frequência vibracional. Nós já contamos sobre a existência de entidades que se alimentam dos vossos corpos emocionais. Imaginem só que instrumento maravilhoso é a televisão para elas. No mundo inteiro, bilhões de humanos jorram sucos emocionais na atmosfera em consequência daquilo a que estão assistindo na tela. Elas não precisam mais provocar tantas guerras para emocionar vocês. Podem simplesmente fazer filmes. As pessoas que precisam ver televisão estão perdendo a riqueza de informações
facilmente acessíveis que há dentro de suas mentes ou ao seu redor. Na verdade, quem quiser realmente evoluir não precisa ler jornais, ouvir rádio ou assistir à televisão. Se forem capazes de permanecer livres da mídia por alguns períodos e se desligarem da frequência de caos, ansiedade, estresse, corre-corre e tentações de todas as espécies desnecessárias, vocês começarão a limpar-se, a escutar o que há dentro de vocês, a viver no mundo e não a perder-se nele. Tornar-se-ão limpos, claros. Os jogos eletrônicos também congestionam a vossa frequência, mesmo quando não são projetados especificamente para congestioná-la. Às vezes, há uma incompatibilidade entre a frequência dos joguinhos eletrônicos e a de vocês. Além disso, muitos deles são projetados para criar estática, mantendo-os constantemente numa determinada vibração que os transforma num rebanho produtivo, seguro, inofensivo e inativo. E os computadores? Depois da televisão, os computadores são os aparelhos eletrônicos mais usados nos Estados Unidos. Quantos de vocês vão trabalhar em computação e terminam com dor de cabeça? Principalmente se trabalham para grandes corporações que os capturam em suas redes. Grandes empresas trabalham com o controle da mente. Elas usam as vossas mentes para gerar energia em proveito delas. Já os PCs, computadores caseiros, não são tão potentes nem tão poderosos. Muitas invenções novas surgirão nos anos 90. Invenções clandestinas, pois jamais serão patenteadas e anunciadas no mercado. Haverá uma economia alternativa, baseada na troca, em que determinadas invenções serão comercializadas entre pessoas, sem intermediários. Haverá tecnologias que conseguirão neutralizar grande parte do controle da frequência. Estas tecnologias podem mudar a qualidade do ar, da água e até eliminar interferências e selar vossas casas, permitindo que a vossa energia permaneça integral e nada possa bombardeá-los. Existem tecnologias que fazem coisas fenomenais. Imaginam, porventura, o quanto a tecnologia tem sido usada contra vocês. Ela nunca foi usada para vocês. A televisão em si não é má, mas foi empregada com um propósito maléfico. Não há nada de errado com a tecnologia. A maneira pela qual a tecnologia tem sido usada é que é incorreta. Aí está a diferença. O sistema educacional é outra área de controle. A maior parte do que lhes ensinam é bobagem. Vocês trabalham duro, fazem empréstimos e pagam caro para aprender algo que já está ultrapassado. Antes mesmo de deixarem a sala de aula, principalmente no campo da ciência, da matemática, da psicologia e da medicina. O que fazer quando se vive numa sociedade que recompensa por graus? Comecem a dizer: eu acredito que meu mundo é formulado por mim. Eu acredito que não preciso destes diplomas para definir a minha essência. Eu posso ser único e soberano para mim. Precisa surgir um método ou uma forma de explorar o mundo sem graduações. A educação, na verdade, é a procura do conhecimento, e o conhecimento pode vir de uma caminhada pelo deserto. Não é necessário que venham se folhear um livro. Estudar não faz mal a ninguém, mas não acreditem que tudo o que ensinaram a vocês é correto. Vocês são controlados e separados por assuntos que atingem o âmago das vossas emoções. Muitas vezes tem-se a impressão de que vítimas inocentes são massacradas por eventos que aparentemente nada têm a ver com elas.
É claro que isso foi o que lhes ensinaram, que vocês não têm poder algum e contam apenas com a boa vontade dos deuses, o que absolutamente não é o caso. Aqueles que perderam suas vidas em acidentes ou de formas violentas escolheram isso. A questão do aborto pró-vida foi intencionalmente desenvolvida nos Estados Unidos por diferentes facções dentro do governo para criar desarmonia, dívida, conquiste e possuirá o povo. Conceda ao povo escolha, liberdade e a capacidade de continuamente melhorar sua vida, e você não os possuirá. Sempre que houver oposição entre pessoas, quem estiver controlando se beneficia, mesmo na questão do aborto. Como eles se beneficiam? Impedindo, nos Estados Unidos, a união entre as mulheres e entre os homens também, mantendo as pessoas com medo, trazendo continuamente à tona a questão de que a mulher não tem controle sobre o processo de nascimento em seu corpo. Vocês não precisam de aborto, não precisam sequer engravidar, se não o desejarem. Como? Pela vontade. Uma mulher pode dizer a si mesma: não estou preparada para ter um filho agora, ou no caso oposto, estou receptiva para ter um filho. Quando você se possui a si mesmo, não precisa de permissão do governo para usar o seu corpo. A violência nas ruas das grandes cidades é outra forma sutil de controle. As grandes cidades dos Estados Unidos, Los Angeles, Nova York, Washington e etc., são como baldes de energia ou buracos por onde a energia entra no continente norte-americano, ou entrou até agora. Tem havido um aumento de violência nestas cidades, pois é sabido que se a inquietação for mantida fermentando e sempre noticiada, pode ser um excelente veículo de manipulação da nação inteira. Estes eventos são desencadeados intencionalmente no nível físico e assistidos no nível etérico, porque quanto mais medo for gerado, mais alimento para os controladores. Se é difundida a notícia de uma mulher que sai para passear com a família e é assaltada, e o seu filho mais jovem, aparentemente uma vítima inocente, luta com os bandidos, é esfaqueado e morre de forma totalmente inesperada no meio do seu passeio, o medo difundido nas multidões alimenta muitos seres. O medo que a guerra do Oriente Médio desencadeou foi fenomenal. A vossa força vital foi raptada. Se existe algo que vocês, como membros da espécie humana, têm em comum, é que foram roubados em suas emoções. Houve seres que se tocaram como se fossem instrumentos e nunca os deixaram conhecer o poder que elas contêm. A história sempre acaba voltando às emoções. Emoções são como ingressos que permitem a entrada e vos ligam. Vocês são incrivelmente ricos. Se ao menos percebessem a riqueza que possuem com as suas emoções, os seres de vibrações mais baixas, tomemos a liberdade de chamá-los assim, não possuem emoções e vivem numa oscilação de frequência muito pequena. Emoções baseadas no medo, no caos e na violência. A capacidade de usar a vontade humana sobre a mente humana é o vosso recurso supremo. A capacidade de governar o corpo de acordo com a vontade é exatamente o que os seres que controlam o planeta não querem que vocês descubram. O quanto mais vocês se tornarem soberanos e responsáveis por vossa própria frequência, maior será a interferência daqueles que não querem a nova frequência aqui. Eles trarão a frequência oposta para criar confusão, caos, polaridade. Sempre que uma sociedade está prestes a dar um grande salto ou mudar radicalmente, ocorrem atividades diametralmente opostas. Procurem sempre observar um assunto pela perspectiva do quadro global da forma mais neutra possível, porque o quadro vai se tornando cada vez maior. O planeta encaminha para um grande confronto com certas entidades. Estamos apenas
alertando-os. Não estamos aqui para causar medo. Medo é o que outro time quer que vocês sintam. Queremos que compreendam que vocês podem mudar tudo o que desejarem. Isto será um jogo de números no futuro, porque trabalharão juntos para atingir um lugar de muito poder. Estamos pedindo aos humanos que cheguem ao seu funcionamento pleno, como membros da família da luz, imaginando e energizando um pilar de luz e puxando para dentro de seus corpos. Comandem isto. Façam com que vossas intenções todos os dias sejam operar com um cordão de luz, pois a frequência da luz liga a vocês, além de os proteger e informar. Sintam a luz dirigindo-se para a base da vossa coluna, descendo pelo vosso corpo, entrando na terra, bem como saindo do plexo solar, como uma fonte radiante formando um escudo de luz dourada à vossa volta. Quando usarem a região do plexo solar para definir o que está acontecendo, aprendem a discernir através do sentimento. Os proprietários da Terra não querem que os humanos descubram que seus sentimentos e emoções são como uma plantação, como o trigo, por exemplo, que pode ser colhido. Se forem responsáveis pela vossa colheita, ninguém poderá aproveitar-se de vocês, nem usá-los, a não ser com o vosso consentimento. Quando operam numa determinada frequência, aqueles que desejam controlá-los perdem o interesse em vocês. Eles querem a frequência do caos e do medo que os alimenta. O medo e o caos predominaram neste planeta, porque essas entidades os cultivaram. Elas dividiram e conquistaram todas as regiões para criar esta frequência. Quando começarem a operar em paz, com amor e informação, irão alterar a estrutura deste lugar drasticamente, pois trarão a escolha de frequência de volta a este planeta.